Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que todos tenham tido um domingo de paz na presença dele, um domingo agradável junto com ele. E que bom rever vocês aqui na viração do dia, um momento tão especial para nós que vivemos acá. E hoje nós estamos aqui gratos ao Senhor por essa plataforma, por esse meio de comunicação, por essa forma que nos une, mesmo quando nós estamos distantes fisicamente. É a oportunidade que nós temos de estar aqui tão pertinho e ao mesmo tempo separados. Obrigada, Jesus, por esse momento, por essa plataforma. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado como ferramenta para que a sua palavra não pare de chegar aos corações. Obrigada, Jesus, por tudo isso. Obrigada porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e tem alcançado os filhos de Sião. Obrigada porque nós estamos aqui. Quero lembrar vocês dos dízimos e das ofertas. Quero agradecer em primeiro lugar aqueles que são fiéis, que têm se mantido fiéis. Obrigada por vocês não terem abandonado a casa de Deus. Só um minuto, gente. Alguém pediu para eu fechar os microfones. Ok. Então eu vou repetir. Eu queria agradecer a todos os dizimistas e ofertantes fiéis por não terem abandonado a casa de Deus nesse período tão difícil, um momento de crise, porque o que eu tenho visto Deus fazer também, gente, é lindo demais. O momento parece de crise para uns e para outros não. Vocês precisam pensar sobre isso. Por quê? Porque para uns é momento de crise e para outros é momento de crescimento. Procure perceber com autoconhecimento o porquê dessas coisas. Eu agradeço a Deus pela fidelidade de vocês. Muito obrigada, Jesus, por cada dizimista e ofertante fiel que fazem com coração e não com obrigação. Mas eu quero encorajar você que não tem sido fiel a ser. Nós estamos fechando o mês, hoje é dia da sua primícia. Você já fez a sua primícia? E que você não esqueça de dizimar e ofertar antes do mês de agosto fechar. Estou passando para te lembrar de algo muito importante, te encorajar a ser aquele que aquela que Jesus poderá dizer que contou com você no momento de crise. Como eu sempre digo, já Jesus permanece fiel, porque ele não pode ir contra a sua própria natureza. Ele é fiel, mesmo quando nós não somos. Porém, sementes plantadas, colheitas certas e garantidas. Sementes não plantadas, sem colheita. Isso não tem a ver com a bondade de Deus e com a fidelidade dele, mas tem a ver com a nossa ação. Queria que você fechasse seus olhos agora e se ligasse nele mais uma vez nesse dia. Não sei você, mas eu já estive com ele em alguns momentos muito especiais hoje. E que você novamente se ligue a ele, coração com coração. Como filhos maduros, como nós aprendemos ontem naquele culto de jovens tão especial. Uma palavra tão maravilhosa vindo direto do coração do papai para nós, do Abba. Inesquecível palavra. E nós queremos ser filhos ruiós. Pai, como filhos ruiós maduros, nós estamos aqui na tua presença. Agora para cultuarmos juntos, para estarmos juntos em congregação, através dessa plataforma. Mas eu sei que o que o Senhor há de fazer, não importa como, o Senhor vai fazer. E os nossos corações estão completamente abertos e os nossos ouvidos prontos para escutar
aquilo que o Senhor há de nos falar nessa noite. Eu sei que, como filhos maduros, tudo que nós ouvirmos sempre encontrará lugar no nosso coração. E é assim que eu quero receber tudo que o Senhor tem para hoje. E é assim que você também deve dizer para Ele: eu também quero receber. E hoje, enquanto eu orava pela congregação, algo falou muito forte ao meu coração, essa voz que eu não sei, eu não posso confundi-la com outra, porque eu sei que é exatamente ela que me fala. E é muito importante, você que está aqui, você que é um filho de Sião, observe você mesmo, as suas mudanças de comportamentos, de atitudes, as coisas que você fazia e deixa de fazer, e deixou de fazer na pandemia. Coloque seu coração agora ligado ao dele, para que ele possa te mostrar, se você pedir, as suas alterações. Porque às vezes, sutilmente, nós estamos regredindo. Observe detalhes em você. E que o Senhor ache lugar no coração de cada um que está conectado. E daqueles que ainda vão se conectar. Ainda de olhos fechados, eu queria que você, junto comigo, começasse a dizer ao Senhor as suas melhores palavras nessa tarde. Sobre aquilo que Ele falou aqui agora, nesse início conosco. Filhos maduros sabem o que dizer também ao seu papai. Sabem dividir a parcela que é dele, a parcela que é do papai. E que você comece a dizer para o seu pai aquilo que você precisa dizer, o que ele é para você, quem ele é na sua vida, e o quanto você o ama, e o quanto você precisa dele e deseja adorá-lo nessa noite. Paizinho amado, estamos aqui como congregação. Queremos nos entregar por completo, em sinal de que você é exatamente tudo que nós precisamos e desejamos. Que você tem sido o eu sou que sou nas nossas vidas. Que você, Paizinho, tem sido exatamente tudo que nós precisamos. Aquilo que às vezes a terra não pode nos dar, o Senhor nos dá do céu. E essa porção celestial já está reservada para essa noite. Eu sei que de forma tão especial, o Senhor já preparou tudo. E nós queremos juntos te louvar e te adorar como congregação. Continue dizendo, continue falando, continue expressando suas palavras, continue fazendo gestos de adoração a Jesus. Vamos juntos, através dessa canção, adorá-lo, senti-lo, elevar Jesus nas nossas casas, aonde
Deus. Espero que você tenha aproveitado para adorar, para buscar. Abra os seus olhos e você que está muito feliz, que está ansioso para a palavra, para o recado de Jesus nessa noite, receba aí na sua casa com alegria o nosso pastor. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje não é a pastorinha, mas nós temos um recado muito especial de Deus aqui para mim e para você. Eu sei que essa semana eu li um texto, estou lendo um livro, e essa passagem me chamou muita atenção e falou muito comigo. Então eu queria que nós estivéssemos aí não só de corpo, mas de alma e espírito presente, para que a gente pudesse entender o que Deus quer falar comigo e com você nessa noite. Ele já tem falado muito e eu espero que alcance o seu coração também. E se essa palavra encontrar alguma semelhança no nosso cotidiano, na nossa vida, que nós possamos fazer conforme esse homem de Deus fez aqui, mas que a gente não espere acontecer o que aconteceu com ele, para também não ter que arcar com as consequências que ele arcou também. E eu queria que a gente pensasse. Eu venho falando com os homens sobre alguns homens e o legado que eles têm deixado, e eu vou compartilhar desse aqui que todos nós conhecemos de cor salteado a história dele, que é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 10, se eu não me engano, vem narrando a história dele quando ele é rei de Israel. Mas nós vamos falar de um episódio triste de Davi, conhecido por todos, quando por um momento esse homem que era íntimo, ele deveria estar na guerra e ele prefere ficar no palácio. Muitas vezes nós deixamos de ir para a guerra e preferimos ficar no nosso comodismo. E aí, Davi naquela época, ele deveria estar na guerra, não só como exemplo, mas estar à frente da batalha. Mas ele escolhe ficar no palácio. E nessa ida para o palácio, ele foge do propósito que Deus colocou na vida dele. Davi, naquele momento, ele começa a rodear e vai para o terraço. No terraço, os olhos dele fogem dos olhos de Jesus. E ele começa a procurar aquilo que poderia trazer um episódio muito triste para a vida dele. Davi era um íntimo, ele era conhecedor da lei de Deus, ele era um cara que experimentou muita misericórdia de Deus, por isso que ele era rei naquele momento. Mas ele, quando ele deixa de ir para a guerra e fica no palácio e vai para o terraço, ele foge do propósito. Ele, como cada um de nós aqui nesse momento, nesse culto, a gente deveria estar na guerra e não estar no terraço, olhando coisas que os nossos olhos não devem contemplar. Davi, naquele momento que ele sai, vai ao terraço, ele avista uma mulher. E os olhos dele fazem com que a alma dele deseje aquela mulher. Davi era um rei que tinha tudo, tinha muitas mulheres, poderia ter tudo no reino. E Davi, eu acredito que essa era a maior fraqueza dele, quando avista aquela mulher, ele decide ter aquela mulher. E aí é onde ele cai. Então fica um recado para começar aqui. Você está deixando de ir para a guerra para ficar dando volta no seu palácio? Você tem procurado coisas que os teus olhos não devem buscar? Cuidado, porque Davi era íntimo, como eu e você temos buscado em Zacá. Cuidado, porque nós temos tudo, não precisamos desejar aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Cuidado, porque estar no terraço te deixa vulnerável. Assim como Pedro um dia, que ele quis andar sobre as águas, enquanto ele olhou para Jesus, ele esteve de pé. Davi, quando deixa de olhar para Jesus e começa a olhar o mundo, é onde que ele cai. Isso acontece com a gente todos os dias, quando nós deixamos de olhar para o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E afinal, para Davi, ficar no palácio era muito cômodo, como é para mim e para você também. É muito cômodo não ir para a guerra. É muito cômodo não colocar sua vida em risco para defender o seu Israel e o seu propósito de Deus. Davi ficou ali desejando aquilo que não era bom, como eu e você. Nós temos que ir para a guerra, temos um propósito de Deus sobre as nossas vidas,
Temos o reino de Deus nas nossas mãos e nós estamos olhando aquilo que não nos cabe olhar, desejando o que não deve ser desejado. E Davi, naquele momento, ele deixa o eu dele falar mais forte. E Davi fica cego naquele momento. Quando a gente não está olhando para Jesus, a cegueira vem imediatamente sobre as nossas vidas. E Davi, naquele momento, ele esquece de tudo que Deus tinha proporcionado para ele. Os livramentos, a escolha dele, o reino que tinha sido dado para ele. E Davi fica cego e só almeja fazer aquilo que o coração dele se encheu. Que os olhos dele foram enganados por aquela mulher. E Davi, ele teve tempo, como eu e você, quando a gente se desvia e vai para o terraço para olhar o mundo. Ele teve tempo de pensar e não fazer, de lembrar tudo aquilo que Deus tinha feito por ele, da posição que ele ocupava no reino. Ele, como rei, tinha que ser o exemplo naquele lugar. Quantas vezes eu e você, em vez de estarmos guerreando, estamos no terraço olhando para o mundo e desejando o que Deus não quer para nós. Ele ali arquiteta, como eu e você. Nós viramos as costas para Jesus e arquitetamos o mal para satisfazer a nossa carne. Davi ali usou o seu poder, usou o seu prestígio, Davi ali usou a sua influência e manda chamar Betseba. Assim nós também usamos as nossas habilidades, preste atenção nisso. Aquelas que Deus nos deu para o reino dele, mas usamos para satisfazer o nosso ego, a nossa carne e a nossa vontade. Eu vejo ali em Davi, e Davi era um íntimo, como eu e você estamos há 2 anos buscando a intimidade com Deus. Davi conhecia da lei como eu e você, mas naquele momento de cegueira total, Davi usa tudo aquilo que Deus tinha dado para ele, em benefício próprio, somente para ele, sem medir as consequências daquele ato para ele. Davi age como um insensato, não mede o que poderia ter acontecido. Davi tinha todas as mulheres, tinha concubinas. Por que pegar uma mulher que não lhe pertencia? Por que fazer aquele ato? Mas ele não pensa 2 vezes. Ele manda buscar aquela mulher. E aí eu fiquei me perguntando também, por quê? Por que Betseba não foi como a mulher de César, que quando Jesus foi levado a ele, não falou com César? Olha, não faça isso. Por que ela falou, não, meu rei, eu não sou sua esposa? Aí ela poderia ter levantado alguma coisa e ter falado com ele. Ela aí, nesse momento, ela se torna cúmplice, porque ela se cala e se aproveita daquele momento também. Isso é um pensamento meu. Ela poderia ter falado com ele. Como também Tamar falou com o irmão quando ele foi tentar o incesto com ela. Por que não falar com o rei? Por que se calar diante dele? E eu fiquei pensando, por que isso? Mas não. Davi, ela se calou, os dois tiveram ali uma relação, e a Bíblia fala que depois, que ela foi no momento que ela já tinha se passado do momento da impureza, que é o momento da menstruação, e ela sabia que toda mulher, depois que passa, é o momento que ela está mais vulnerável a ter filho. Ela poderia ter falado isso com ele, mas ela se cala. E ela se cala, e aí vem aquilo. Betseba engravida e manda avisar o rei. Davi estava tão cego, mas tão cego nesse momento, que ele não consegue perceber o mal que ele causou de engravidar aquela mulher. E ele começa a arquitetar um plano para esconder, ocultar aquele pecado dele, aquela iniquidade, porque não era pecado, porque ele sabia que aquilo ali não agradava ao Deus de Israel. Ele sabia que aquilo ali era o contrário que Deus de Israel sempre teve como a lei dele. Na cegueira dele, nem a gravidez de Betseba fez ele acordar da cegueira. E ele começa a arquitetar um plano para ocultar o pecado dele de Betseba. E ele manda chamar Urias e pede para Urias ir para a casa dele. Urias, diferente dele, o servo de Davi, ele pega e não trai Davi, porque ele achava que ele tinha a convicção dele que ele não poderia ir ter uma noite com a mulher dele, sendo que o exército de Israel estava guerreando. Não funciona o plano B de Davi. E Davi, de novo, obstinado na sua iniquidade, ele arquiteta um outro plano. Ele escreve para o comandante e manda colocar Urias na frente da batalha.
E todos nós sabemos o que aconteceu. Quando chega a notícia da morte de Urias, Davi pega a mulher, Betseba, e leva para ele. Nesse momento, até agora, a ficha dele não caiu. Não caiu. De tão obstinado que ele estava na iniquidade que ele cometeu. Davi estava no lugar errado, olhando que não devia, cometeu essa iniquidade. E ainda a ficha dele não havia caído. Cego, cego no seu pecado, cego no seu eu, cego para satisfazer a sua carne. O rei de Israel, igualzinho eu e você, muitas vezes obstinados. Às vezes nós estamos tão cegos diante da nossa iniquidade que a gente não consegue perceber o que Deus tem para nossas vidas. E Deus, nesse momento, eu fico imaginando Davi que era íntimo de Deus. Será que ele achava que Deus estava concordando com esse agir dele? Será que nós, quando nós estamos sendo iníquos ou pecadores, a gente acha que Deus não vai trazer às claras tudo que nós temos feito no oculto? Será que Davi, quando trouxe essa mulher, olha para você ver, Davi cometeu 3 crimes aí. Será que ele imaginou que o Deus de Israel, que colocou ele como rei, que o livrou de tantas batalhas, que o fez estar naquela posição, não iria dar uma chacoalhada nele? E aí Deus usa o profeta Natan para ir até ele. Davi estava tão maluco que ele não conseguiu ver tudo isso que ele tinha feito. E Deus usa o próprio profeta para contar uma história, uma parábola para Davi. Davi ainda cego, o próprio Davi decreta para ele a penalidade que ele teria. Porque nós somos maduros, como a Lu disse ontem. Não há ninguém nessa sala aqui que não conhece o Deus de Israel, que não teve experiências com ele, que não sabe que um dia nós vamos passar na fila do caixa para pagar a conta. E Davi, nesse momento, ouve aquela historinha e ele mesmo, de tão cego que ele estava, mesmo tendo cometido todas essas iniquidades, ele mesmo decreta a morte para ele. Mas como Davi era um homem segundo o coração de Deus e Deus tinha propósito para ele lá na frente, Deus não mata Davi porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus impõe sobre ele as penalidades, porque todo mundo que comete iniquidade, ele vai ter que passar pelas consequências daquela iniquidade. Nem eu, nem você. Deus perdoou Davi naquele momento. Quando o profeta chega para ele, o profeta fala para ele daquela situação que ele provocou ali com Betseba. E o profeta deixa 3 coisas para ele. Fala que a espada ia ficar sobre a casa dele. Fala para ele da morte do filho. E Davi ali também, ele naquele momento, ele consegue ver a ficha dele caindo. Cai e ele se arrepende. Arrepende verdadeiramente. Eu acho que até por isso Deus poupou a vida dele naquele momento. Porque se Deus tinha plano na vida dele, Deus fez isso com ele nesse contexto. E aí Deus pega Davi e põe ele à prova no momento. O filho dele adoece quando nasce de Betseba, ele fica 7 dias ali. 7 dias em oração, sem comer. E aí depois vem a notícia de que o filho faleceu. E aí eu quero ler para vocês um verso, está lá no 2 Samuel 12, que é o texto dessa noite. 12:20. E fala assim, ó. Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Nesse momento, quando Davi recebe a notícia da morte do filho, os próprios servos ficaram com receio de dar essa notícia para ele. Porque eu acredito que Davi era um homem rude e ele estava 7 dias ali orando a Deus. Porque em muitos episódios nós vimos Deus mudando a sentença. Mas naquele momento Deus não quis mudar a sentença porque Davi tinha que arcar com as consequências daquele pecado. E aí, naquele momento, a sinceridade de Davi no arrependimento de ter cometido essa iniquidade. Davi não fica contra Deus nesse momento. Como muitas vezes eu e você, nós somos obstinados em fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça.
Nós damos voltas no terraço. Nós namoramos com os nossos olhos aquilo que a nossa carne quer. Mas na hora que a gente pratica a iniquidade, nós vamos muitas vezes não verdadeiramente diante de Deus, arrependidos. E nós não aceitamos o não de Deus. Nós não aceitamos. Sobre a família de Davi, Davi ficou exposto porque um dos filhos dele, Absalão, deita com as suas concubinas. Depois tem o incesto de Tamar. Depois Joabe mata Absalão. Olha as consequências que um ato de Davi, um homem segundo o coração de Deus, perpetuado sobre a família dele. Por se prostrar diante de Deus, Deus entende que Davi se arrependeu, mas não livra ele das consequências dos atos. Nós temos o péssimo hábito de cometer as iniquidades, mas na hora que o Senhor usa de juízo, porque Deus é amor, é misericórdia, mas Ele também é juízo, nós costumamos virar as costas para Deus. Davi, naquele momento, ele não vira as costas para Deus. Ele entende. Ele se mostra um homem maduro. Ele se mostra um homem que entendeu que aquele recado, que aquela punição era devida para ele. Ele mostra que naquele momento ele deveria mesmo não abandonar o Deus de Israel que o colocou ali. E nós? Quantas vezes, por nada, nós estamos aqui virando as costas para o nosso Deus de Israel? Nós deixamos de ir para a guerra, olhamos o que não deveríamos olhar, cobiçamos o que não deveríamos cobiçar, satisfazemos a nossa carne. E quando Deus vem para cobrar as consequências dos nossos atos, nós ainda ficamos de birra com Ele. Nós ainda somos crianças diante dele. Quantas vezes nós nem nos arrependemos verdadeiramente daquilo que nós cometemos como iniquidade e ainda temos coragem de virar as costas para Deus. Esquecemos do que Deus tem trazido para todos nós. Todos nós aqui nessa sala temos muitos exemplos da misericórdia dele nas nossas vidas. Mas na hora que Deus fala um não para a gente vira as costas para ele. Davi não foi assim. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu que ele foi iníquo naquele momento, que ele colocou em vergonha o Deus de Israel, que ele foi um mau exemplo para aquela nação, que o pecado dele deixou uma herança sobre a família dele, mas ele não virou as costas para o Deus de Israel. E eu e você, quando Deus nos corrige? Tem nos corrigido aqui sempre, através da palavra, através dos nossos líderes, através da pastorinha, através da mula. Mas aí a gente não entende que aquilo é uma consequência dos atos que nós cometemos. Da nossa iniquidade em fazer o que Deus não tem nos colocado para fazer. Da nossa iniquidade em não fazer o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Davi, nesse momento, ele se mostra um grande homem, porque em momento nenhum ele virou as costas. Em momento nenhum ele questionou Deus na punição que lhe foi dada. E olha que Davi era um íntimo. Cuidado, Cláudio, cuidado cada um de nós aqui. Porque basta uma voltinha no terraço para que nós esquecemos a intimidade que nós temos tanto buscado e falado dela. Cuidado íntimo, porque o mal, ele precisa só de um olhar seu para te tirar do posto onde Deus te colocou. Cuidado íntimo com aquilo que você tem cobiçado e olhado. Cuidado íntimo para não virar as costas para Jesus quando ele te colocar um não na sua frente. Cuidado íntimo quando você tiver que passar por aquilo que Deus tem que tratar com você. Se Davi não é tratado com a morte do filho, com essas questões da espada na casa dele, será que Davi teria sido um homem segundo o coração e teria cumprido o propósito dele na palavra? Será que Deus teria vindo mesmo a genealogia através de Davi? Nós precisamos pensar nisso. E cuidado com a iniquidade, porque Davi fez no oculto com Betseba. Depois o filho dele, para toda Israel, deita com suas concubinas. Cuidado íntimo, para quando você tiver que estar na guerra,
não ficar dando voltas no terraço para cobiçar aquilo que não é para você cobiçar. Nós temos aqui um outro verso que eu queria ler para vocês. Não precisa abrir, não. Está lá em Lamentações 3:39, que diz assim: de que se queixa, pois, ó homem vivente? Aí eu vou ler para mim. De que se queixa, pois, ó Cláudio? Queixe-se cada um dos seus pecados. Cláudio, queixe-se dos seus pecados e arque com as consequências daquilo que você tem feito, que tem desagradado a Deus. Davi, em momento nenhum, depois nós vamos ver ali, com toda essa desgraça que aconteceu depois desse ato dele, ele se queixou com Jesus. Davi, que era um íntimo, que tocava louvor, e ele espantava os demônios de Saul. Davi, que era um homem que Deus colocou como rei. Davi era um homem que ganhou muitas guerras através de Jesus, através de Deus. Eu e você somos colocados hoje como povo, como Israel, e nós temos trocado a nossa intimidade por qualquer coisa. E pior, não queremos arcar com as consequências do que Deus tem colocado nas nossas vidas. Será que se Deus hoje, diante da sua iniquidade, colocasse alguma coisa como foi feito com Davi, você viraria as costas para ele? Momento, pessoal. Ô Pedro, apareceu um negócio aqui na tela. A sessão foi encerrada só quando está conectado ao dispositivo. Tá funcionando, gente? Estão me ouvindo? Amém. Chamei o técnico aqui de TI aqui. Técnico não, Pedro falou, programador. Então, pessoal, Davi nos ensina hoje várias coisas. Primeiro, cuidado com a intimidade que nós temos com Deus. Cuidado para não trocar essa intimidade por aquilo que a minha carne mais deseja. Eu tenho para mim que Davi, o que mais mexia com ele, era mulher. Cuidado, porque Satanás ele volta sempre na mesma pedra. E ele está doido para que você dê uma voltinha no terraço, para ele te apresentar alguma coisa. Cuidado com o que os teus olhos têm feito, te levado você até um outro caminho que Deus não quer. Cuidado para você não trocar o teu propósito daquilo que Deus tem colocado junto de você. Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que em um momento da história dele, ele estava adúltero e homicida. E isso causou um legado ruim para Davi. Ficou marcado. Quando todos nós falamos de Davi, nós falamos que ele era um grande rei e um homem segundo o coração, mas um homem que esteve adúltero e homicida. Cuidado, Cláudio, para você, hoje pastor, mas amanhã não escandalizar o evangelho diante da sua vida. Não tire os olhos de Jesus, porque senão nós vamos afundar. Quando Davi tirou os olhos do propósito que Deus tinha colocado para ele, que era defender a nação de Israel, ele caiu. Cuidado, filhos de Sião, aonde você tem andado, colocado os teus olhos. Cuidado para que os teus olhos não te corrompam. Cuidado, porque nós vamos pagar a conta no final. Cuidado para você não fazer morrer quem está do seu lado. Através do pecado de Davi, da iniquidade dele, muitos sofreram as consequências pela iniquidade que ele promoveu naquele momento. Um pequeno momento, um homem que tinha tudo, era rei, muitas mulheres, ficou cego várias vezes, que ele como rei, não conseguiu perceber o tamanho do problema que ele causou. Ele se arrepende, Deus perdoa ele, mas as consequências vieram. Nós aqui, eu falo por mim, muitas vezes as consequências dos nossos atos
nós não damos conta, nós largamos tudo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, nós somos negligentes com aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas, nós escorregamos em tudo que Deus tem dado para que a gente possa fazer e ainda reclamamos com Deus. Filhos de Sião, nós somos escolhidos, como Davi foi escolhido. Mas para não deixar um legado manchado como Davi deixou. Um legado que ele poderia ter sido diferente. Ele não precisava ter na história dele um homem adúltero e um homem homicida. Ele poderia ter cumprido o propósito de Deus. Ele poderia não ter arrastado para a família dele a espada sobre a casa dele. Ele poderia não ter sido envergonhado com seu filho deitando com as suas concubinas. Ele poderia ter feito diferente. Nós estamos aqui, há mais de 2000 anos depois de Davi, dessa história, sendo alertados por Deus para que a gente não faça como Davi. Que nós tenhamos os nossos olhos somente em Jesus e no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Que nós possamos estar sempre em guerra a favor de Israel, a favor do seu Israel, da sua família, para que a gente não caia, não faça como Davi. O problema de Davi foi uma mulher. O meu problema pode ser diferente, o de cada um aqui é diferente. Pode ser o nosso eu, o nosso orgulho. Cuidado para você não perpetuar isso na sua genealogia que vai vir para frente. Cuidado para que as pessoas, através do seu mau testemunho, não queiram chegar para perto de Deus, perto de Jesus. O arrependimento sincero de Davi, Deus aceitou. Mas as consequências do ato dele, ele teve que arcar. Como eu e você temos que arcar todas as vezes que nós cometemos iniquidade. Íntimo, nós somos íntimos. Cuidado para você não escorregar. Escorregar em você mesmo. Ninguém é tão bom que não possa se humilhar e chegar para perto de Deus todos os dias. De ouvir a palavra dele. Cuidado para aquele que acha que está tão bom que nada pode derrubá-lo. Cuidado que esse é o primeiro a escorregar na palavra. Cuidado com o seu reino. Tome conta do reino que Deus colocou nas suas mãos, nas nossas mãos. Nós precisamos hoje, como a Lu ministrou ontem naquela palavra tão linda de jovens, quem não foi perdeu. Homens e mulheres com mais de 40 anos como bebês, tomando papinha, mamadeira, não dá mais. Nós estamos aqui há 2000 anos aprendendo com a história de Davi. Para a gente não fazer igual, para que não haja espada sobre a nossa casa, para que não haja vergonha sobre aquilo que a gente faz no oculto, vir às claras através dos nossos. Que nós possamos focar no propósito que Deus tem nos dado e ir para a guerra, para guerrear com Israel. Para ir sobre o inferno e saquear o inferno, para ganhar almas para Jesus. Não para envergonhá-lo, não para que as pessoas lá na frente amanhã possam contar um testemunho como esse de Davi aqui, mas possam falar que todos nós somos retos diante de Deus e que nós não tenhamos nada no nosso livro das crônicas que possa envergonhar. Não tenha nenhuma vírgula. Cláudio, esposo da Juliana, pai do Pedro, vírgula. Mas um dia cometeu iniquidade, vírgula. E diante da sua iniquidade, Deus colocou espada sobre a sua descendência. Então nós estamos sendo alertados mais uma vez nessa noite. Eu e você. Para que nós possamos olhar para Jesus. Estar com os olhos fitados nele. Com os ouvidos abertos. Que nós não possamos mais dar voltinhas aonde Deus quer que a gente não vá. Que nós possamos analisar somente os nossos pecados. Porque a fatura vai chegar no final da nossa vida quando o Senhor nos chamar. E que a nossa fatura se encontre positiva, não negativa. Davi não precisava passar por isso. Por um descuido, por um deslize dele. E é assim como ele faz comigo e com você. Nós estamos aqui,
rompendo nessa quarentena. Quantos já se foram? Quantos já se perderam? Quantos foram dar voltinhas e olharam e desejaram o que não era da vontade de Deus para a vida deles? Quanto vale o meu propósito e o seu propósito de escrever a nossa história no livro das crônicas? Será que vale a pena ter uma vírgula na nossa história? Em Filhos de Sião, será que vale a pena ter uma vírgula? O seu testemunho precisa ter uma vírgula para explicar ali um lapso seu, um momento de fragilidade seu e meu? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que por um momento escorregou e ficou marcado na história dele. Então que a gente não se desvie os olhos do Senhor, que a gente esteja na guerra, mas que também quando vier a correção, que nós possamos aceitar, não questionar a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Talvez se Deus não tivesse corrigido Davi ali, será que ele teria tido um final como Deus queria que ele tivesse? Será que quando Deus corrigiu eu e você, a gente não se rebela contra ele? Porque Deus sabe todas as coisas, ele sabe como me corrigir, como corrigir você. Talvez Deus permita algumas coisas nas nossas vidas para nos chamar para perto dele. Se Deus não tivesse corrigido Davi aqui, será que Davi realmente tivesse arrependido do que ele fez? Porque até o momento que o profeta esteve com ele, ele ainda estava cego. E muitas vezes nós estamos cegos. Até a hora que Deus levanta alguém, seu líder, sua pastora, para falar com você que você está num caminho que Deus não agrada. E aí você se rebela. Você não é humilde para reconhecer. Não é humilde para pedir perdão a Deus. Bebês com 40, com 50, com 20. Então que a gente possa pegar um gancho na palavra da Luciana ontem. Que nós possamos amadurecer diante de Deus, aceitar as correções diante das nossas iniquidades e que a gente procure não ter iniquidade na nossa caminhada. Todos nós aqui, nós somos indesculpáveis diante do que Deus tem trazido às nossas vidas. Indesculpáveis hoje e sempre, porque nós somos instruídos com a verdade que Deus tem nos dado. Que nós possamos amanhã, no nosso livro das crônicas, quando Pedro tiver os filhos dele, os filhos dos filhos dele, que eu não tenha nenhuma mancha para que o meu avô, o meu bisavô, era um homem segundo o coração de Deus, mas no momento ele esteve homicídio e adúltero. Ele trocou a palavra por aquilo que cobiçava aos olhos dele e a carne dele. Que nós possamos, nessa noite, entender qual foi o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você é obstinado na iniquidade, se arrependa hoje. Se arrependa desse caminho tortuoso. Vá para a batalha, ainda que você tenha que morrer. Ainda que você tenha que dar a sua vida pela palavra que você tem ouvido aqui. Não negocie isso. Não negocie amanhã um capítulo estranho no seu livro das crônicas. Não pague o preço de ter um capítulo de vergonha como Davi teve aqui. Não pague o preço do seu pastor, do seu líder, ter que chamar a sua atenção porque você está olhando para lugares que você não deveria. Que você está satisfazendo a sua carne em vez de alimentar o seu espírito. Será que vale a pena colocar tudo a perder do que Deus tem falado através das vidas de todos que estão aqui? Você consegue perceber o quanto Deus tem misericórdia sobre a minha vida e a vida de cada um que está aqui nessa sala? Será que vale a pena a gente escrever um capítulo negro nessa nossa história? E as iniquidades que nós cometemos, os pecados que nós cometemos, que nós sejamos como Davi nesse momento. Que a gente aceite a correção de Deus. Porque se Deus nos corrige é porque Ele nos ama. Ele quer que a gente volte para o caminho do nosso propósito. Ele quer que a gente volte a escutar a voz dEle. Ele quer que a gente volte a ser sensível ao comando dEle.
Se Davi não se arrepende, não se prostra, se Davi, nesse momento, que ele recebe a notícia da morte do filho, ele levanta, troca as suas vestes, ele se alimenta e vai adorar. Qual de nós aqui, depois de uma correção, fala sério, se fechou no seu quarto e foi agradecer a Deus pela correção? Quem aqui, depois de uma correção, foi para o quarto agradecer a Deus, de ser chamado a atenção, de Deus ter trazido você de volta a clareza daquilo que você estava tão cego? Olha a hombridade de Davi, ao mesmo tempo que ele estava em iniquidade, a hombridade dele de reconhecer a correção de Deus. Então, nessa noite, que nós possamos entender isso. Se você ainda não cometeu iniquidade, está só no terraço, não cometa. Não escreva um capítulo negro na sua história. Não pague para ver a correção de Deus. Porque a correção vai vir para você e vai vir para aqueles que você disse que ama. Dentro do seu Israel. Agora, se você cometeu, faça como Davi. Entenda a correção de Deus quando ela vier. Não se afaste diante dele como é comum de todos nós fazermos. Quando Deus usar alguém para te corrigir, para falar com você, daquele caminho tortuoso que você insistiu, obstinado em fazer o que Deus não agradava, apenas peça perdão a Deus e mude essa trajetória do que você, aonde você estava. Eu espero que vocês tenham entendido o que Deus falou conosco aqui nessa noite, porque receber a correção não é para qualquer um, a gente não gosta de ser corrigido, mesmo sabendo que a gente faz tudo ao contrário do que Deus tem mandado para as nossas vidas. A gente viu com os homens lá, Balaão orava para que ele pudesse amaldiçoar a Deus, orava a Deus para que Deus autorizasse ele a amaldiçoar. Quantas vezes nós cometemos iniquidade e ainda temos a capacidade de ficar vitimados quando Deus nos corrige? Então, em duas vertentes, que a gente não seja iníquo como foi aqui Davi, mas que também, se a gente tiver alguma iniquidade ainda, algum fio solto, que a gente corte agora e que a gente ore a Deus arrependido verdadeiramente. E quando a correção vier, você não fique bravo com Deus. Entenda o carinho e o amor dele pela sua vida, porque se Deus está te corrigindo é porque ele ainda tem esperança que você possa voltar para o caminho de origem, para o propósito que ele colocou na sua vida. O dia que Deus não te corrigir mais, meu irmão, aí nós estamos lascados. Quando Deus não usar suas autoridades para te corrigir, cuidado que ainda pode ser muito tarde. Então, que nessa noite nós possamos refletir sobre isso. Se você não está na iniquidade, não vá, não escreva esse capítulo negro da sua história. Se você cometeu, se arrependa agora. E quando vier a correção, agradeça a Deus, faça como Davi, troque as vestes, se alimente, tome o caminho certo e adore a Deus. Adore Ele porque Ele sabe o que é bom, nós não sabemos o que é bom. Nós não sabemos nada. Nada. A única coisa que nós sabemos e fazemos com os pés nas costas é trocá-lo pelos nossos desejos e pelas nossas vontades. O resto é pura misericórdia, servi-lo como ele deve ser servido. Então, que você agora, nesse momento, possa fechar os seus olhos e possa agradecer a Deus. Agradeça a Ele. Se em algum momento Ele usou alguém para te corrigir, para te chamar de volta ao propósito que Ele tem para mim e para você. Se você tiver um capítulo desse negro na sua história, faça como Davi. Termine ele um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. Mas que aceite a correção dele, esse é o recado dele nessa noite para nós. Pare de olhar o que não tem que ser olhado, pare de dar voltas no terraço, vá para a guerra, que é o seu lugar. Vá defender Israel, que é o seu lugar. Olhe os benefícios que Deus tem feito para você. Não fique almejando aquilo que Deus não tem para a sua vida. Usufrua daquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos, do seu ministério, da sua família.
Esse é o momento de nós nos prostrarmos verdadeiramente diante de Deus. Deus está nos chamando hoje para mais perto dele. Mais perto e aceitando a correção que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Cuidado nós que somos muito íntimos aqui em Filhos de Sião, todos nós aqui, sem exceção de ninguém. Cuidado que para perder a intimidade, basta tirar os olhos de Jesus. O altar, teu amor, o fogo vem queimando, vem queimando. Diga a ele, meu coração. Meu coração. És tudo que eu preciso. Prepare seus corações como a lenha hoje à noite no altar. Coração, o altar, teu amor, o fogo vem queimar. Pede ela, vem queimar. Vem queimar. Teu sol, o vento, esperança, as velas, vem soprar, não, vem soprar, vem como o vento, vem como o fogo, vem como a chuva, ou como tu quiseres. Não é nada nesse mundo que me move como tu. Só tu satisfazes, és tudo que eu preciso. Vem como o vento, vem como o fogo, vem como a chuva, ou como tu quiseres. Não há nada nesse mundo que me move como tu. Só tu satisfazes, és tudo que eu preciso. Minha vida, o vaso, teu Espírito, a chuva vai chover. Profetiza hoje de noite. Vai chover, vai chover.
vem como um fogo, vem como uma chuva, como mundo quiser. Não há nada nesse mundo que me molde como tu. Só tu satisfazes, és tudo que eu preciso. Eu tenho sede de ti, só você me satisfaz. Meu coração anseia por mais de ti. Por mais de ti. Diga ele no teu coração. Eu tenho sede de ti, só você me satisfaz. Meu coração anseia por mais de ti. Eu tenho sede de ti, só você me satisfaz. Meu coração anseia por mais de ti. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir os nossos olhos. Eu espero que todos nós não tenhamos perdido a oportunidade de falar com Jesus nesse momento. Se houver alguma correção por parte de Deus, que nós possamos receber a correção, fazer como Davi, trocar as vestes e ir adorá-lo, por tamanho amor que ele tem pela minha vida e pela sua vida. Que nós nunca possamos tirar os olhos de Jesus. Que nós nunca possamos trocá-lo por nada. Que eu e você não tenhamos um capítulo negro desse na nossa história, porque nós temos tido todas as oportunidades de mudar essa história, de escrever um novo livro das crônicas. Deus tem nos falado sempre, toda hora Deus tem nos exortado e falado comigo e com você. Por mais simples que seja a palavra, mas Deus vem com amor e misericórdia, dando uma palavra para que a gente volte para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Filhos de Sião não é uma igrejinha, é uma grande igreja. O dia que eu passar dessa história de vocês, lá na frente, vocês que são mais jovens vão se lembrar dessa fala. Aqui é uma grande igreja. O que nós temos recebido aqui, não dá para escrever mais capítulos negros nas nossas histórias. Não dá mais para ficar de mimimi quando o Senhor nos chama e nos corrige, porque Ele está demonstrando amor pela minha vida e pela sua vida. Que seja assim na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vou abrir o microfone se vocês quiserem falar alguma coisa. Pepe, me ajuda aqui.
Pode abrir o microfone quem quiser. Agradeço a vocês. Que nós tenhamos uma pastorzão, semana que Gato, vocês... Valeu, pastorzão. Parabéns. Muito obrigado por essa Muito obrigado. Você reflita sobre essa palavra. Muito obrigado. Você vá para a guerra, não fique aí no terraço olhando o que não deve ser olhado. E se você estava em iniquidade, eu espero que você tenha se arrependido diante do Senhor. E quando vier a correção, que você não se ire contra ele. Que você entenda isso como amor. E é amor. Quem ama corrige, quem ama exorta, quem ama mostra o caminho. Amém? Vocês podem falar se vocês quiserem falar. Tenta desativar aí. Não? Deu não, Pedro. Tá dando não? Tenta, Érica, desativar, por favor. Não? Eu sim, pastorzão Carol. Eu não, pessoal. O nosso técnico de TI aqui tá dando bug aqui no sistema. Não? Pessoal, ó, amo vocês, muita saudade, que vontade da gente estar junto. Obrigado por estar aqui comigo. Que a palavra possa ter feito alguma diferença na vida de vocês aí hoje. Que nós possamos refletir e cuidado com o amanhã, porque nós que somos íntimos, Satanás fica doido para nos pegar naquela pedra que nós sabemos qual é para cada um de nós. Cuidado que ela vem de forma bem sutil, muito sutil. Quando você vê, quando você perceber, está o profeta falando com você e você já foi todo. Amém? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, saudade. Beijo, moçada.